Oi, gente, tudo bem com vocês? Ainda dando continuidade ao conjunto dos números irracionais, na aula de hoje a gente vai aprender como calcular o comprimento de uma circunferência, tá bom? Então vamos aqui. Antes da gente calcular o comprimento de uma circunferência, vou falar um pouquinho para vocês sobre o π. Tá? O que é o π? O π é o número irracional mais conhecido de todo mundo, em todo o mundo, tá? O número π, que é esse símbolozinho aqui, ó, é uma letra do alfabeto grego, tá? Mas o π ele não é apenas uma letra do alfabeto grego. Na matemática, o π ele tem um valor. E o que ele vai representar? Ele vai representar a razão, ou seja, a divisão entre quem? O perímetro de qualquer circunferência e o seu diâmetro. Então, digamos que você tem aqui uma moeda, aí você pegou, circuncidou essa moeda com um barbante. Aí depois você pegou e estendeu esse barbante aqui, tá? Que era exatamente o comprimento da sua moeda. Aí quando você pega o comprimento dessa circunferência e divide pelo diâmetro dessa circunferência, que era uma moeda, você vai ter exatamente o π. Então, se você pegar qualquer figura circular, que seja circunferência, tá? Pegar o comprimento dela e dividir pelo seu diâmetro, você vai ter o π. Lembrando que diâmetro é o segmento de reta que toca em dois pontos da circunferência, passando pelo centro, tá bom? Então, o π é a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, tá? Curiosidade, a letra grega π foi adotada para um número a partir da palavra grega para perímetro, provavelmente por William Jones em 1706, e foi popularizada por Leonard Euler alguns anos mais tarde. Tá? Então, nem sempre o π foi usado com o intuito de ser a razão entre o perímetro da circunferência e o seu diâmetro. Isso é recente. Recente entre aspas, né? Uns 300 anos mais ou menos, tá bom? Então, continuando aqui. Como é que a gente vai fazer, então, o cálculo do comprimento da circunferência? Então, em qualquer circunferência de centro O e raio R, o seu comprimento é dado por 2 vezes o π vezes o raio. Então, o comprimento C é 2πr. Então, se eu quero calcular o comprimento de uma circunferência, que é isso aqui, né, ó, o contorno da circunferência, esse comprimento que a gente está chamando de C, é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Mas a gente viu que o π é um número irracional, né? Ele é um número irracional infinito. Mas sempre que a gente for usar para fazer conta, a gente vai usar o valor aproximado do π. E qual é o valor aproximado do π? 3,14. Mas lembrando que o π é irracional, logo é um número infinito, tá? Mas a gente usa um valor aproximado. Por isso, quando a gente calcula o comprimento da circunferência, nunca é um valor exato, é um valor aproximado do comprimento, já que o π também é um valor aproximado, tá bom? Então, vamos aqui. Como é que a gente usa isso aqui na prática, tá bom? Deixa eu só... Teve um erro aqui, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho, gente. O que aconteceu aqui? Pronto, então vamos aqui. Calcule o comprimento de cada circunferência a seguir. Então, se eu quero calcular o comprimento de uma circunferência, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar da fórmula. Então, o comprimento de uma circunferência C é 2 vezes o π vezes o raio da circunferência. Tá? Então, sempre que eu quiser calcular o comprimento, eu vou usar a fórmula, a primeira coisa que eu coloco. Tá? Então, eu quero o comprimento de uma circunferência onde o raio é 3. O que é raio? É a distância do centro à borda, tá bom? Então, ó, comprimento da circunferência aqui. Então, o comprimento quem é? É 2 vezes o π vezes o raio. Então, meu comprimento vai ser 2 vezes o π, o valor aproximado do π que a gente vai usar, 3,14. Então, eu substituo π por 3,14. E quanto é o raio dessa circunferência? É 3. Aí é só multiplicar. Quando a gente for fazer a multiplicação, para poder facilitar a nossa vida, a gente multiplica primeiro os que não são decimais, tá? Então, eu faço 2 vezes 3, que é 6. Aí, em seguida, eu faço 3,14 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Lá vai 2, 6 vezes 1, 6 mais 2, 8. 6 vezes 3, 18.
duas casinhas decimais. Então, vai dar 18,84 metros. Ok? Então, o comprimento dessa circunferência é isso aqui. Certo? Então, sempre que eu for calcular o comprimento, eu vou precisar de quem? Vou precisar da fórmula, e a fórmula tem... Quem é que está na fórmula? O π e o raio da circunferência, tá bom? Então, item B. Eu quero calcular o comprimento dessa circunferência. Bota a fórmula. C é igual a 2π vezes o raio. Só que eu preciso de quem aqui para fazer a conta? Eu preciso do raio. Mas a questão não me deu o raio, me deu o diâmetro. Então, tudo isso aqui que é 20 centímetros, que no caso aqui, quem é 20 centímetros aqui é o diâmetro. Como eu preciso do raio, o raio é a metade, ó. Se daqui para cá vale 20, a metade de 20 é 10. Certo? Então, a questão me dá o diâmetro, mas eu uso o raio. Então, o que é que eu faço? Eu pego o diâmetro e divido por 2. Então, o comprimento vai ser 2 vezes o π. Quanto é o π? 3,14. Quanto é o raio? O raio é 10. Então, o comprimento vai ser 2 vezes 10, que é 20. Então, 13,14 vezes 20. Todo mundo vezes 0, zerou aqui, né? Ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 0,826. Duas casinhas decimais. Então, não preciso colocar esse zero aqui, tá? Então, a resposta é 62,8 centímetros. Ok, gente? Aqui? Sempre que eu quiser calcular o comprimento de uma circunferência, eu pego a fórmula. O comprimento C é igual a 2πr. Tranquilo? Próximo exemplo. Calcule o perímetro de cada circunferência a seguir. Então, eu quero calcular o comprimento de uma circunferência, eu não dei a figura para vocês, mas eu falo que o raio aqui no item A mede 7. Então, o raio mede 7. Vou para a fórmula. O comprimento C é 2 vezes π vezes o raio. Então, o comprimento vai ser 2 vezes o π, aproximadamente 3,14 vezes o raio. Quanto é o raio dessa aqui? Vale 7. Então, agora é só multiplicar. 2 vezes 7 é 14, então eu vou fazer 3,14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1. 1 vezes 3, 3. Vai dar 6, 9, 3 e 4. Duas casinhas decimais, então dá 43,96 centímetros. Então, esse é o comprimento dessa circunferência aqui. Item B. Eu quero saber qual é o perímetro de uma circunferência cujo diâmetro mede 18. Se o diâmetro mede 18, então tá aqui a circunferência, ó. O que é diâmetro? É o segmento de reta que toca em 2 pontos e passa pelo centro. Então, tudo isso aqui é 18. Mas, professor, eu uso raio. Então, o raio é a metade. Então, se o todo é 18, a metade é 9, tá? Então, vamos. O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Então, o comprimento é 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 9. 2 vezes 9, 18. Então, eu vou fazer 3,14 vezes 18. 8 vezes 4, 32. 8 mais 3 vai dar 11. 24, 25. 1 vezes 3,14, 3,14. 2, 5, 6 e 5. Então, o comprimento vai ser 56,52 centímetros. Ok, gente? Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.